Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre frequências utilizadas pelas operadoras celulares, o que elas são e como você descobrir a frequência de cada operadora, além da importância dela, seja para uso em repetidores ou em aparelhos celulares rurais ou até um aparelho mesmo que você importe. Então é importante, muito importante vocês descobrirem a frequência para não ter nenhum problema quando adquirirem o equipamento de telecomunicação. Bora lá para o vídeo então. Bom, pessoal, é o seguinte, as frequências são determinadas estradas que o sinal percorre entre a herb da operadora e o nosso celular, e também do nosso celular até a herb da operadora. Haja vista que o celular trabalha no sistema que você tanto emite sinal quanto recebe, certo? Sistema chamado full duplex. Então, principalmente repetidores celulares, você tem que ficar muito atento na compra deles, de comprar especificamente o modelo que vai atender a região onde você está instalando. Porque a gente tem repetidor 700 MHz, a gente tem à venda repetidor de 850 MHz, a gente tem repetidor à venda de 1800 e 2100 MHz. Então você vai comprar, você se depara com essa quantidade de frequências. Qual que você vai escolher? É isso que eu vou ensinar nesse vídeo, certo? A gente vai fazer a demonstração de como chegar à frequência utilizada pela operadora utilizando o aplicativo desenvolvido pelo Aquario chamado Aquario Analyzer. Primeiro ponto, você vai baixar esse aplicativo no seu celular. Geralmente, pelo que eu sei, funciona só em Android, tá? Baixar lá e colocar especificamente o chip da operadora que você quer ter sinal. Após isso, você vai até algum ponto do imóvel onde você deseja instalar o repetidor e que tenha esse sinal externamente. Pode ser aí um alto do morro próximo, o telhado da casa, você tem que conseguir pegar ali o sinal que o operador está entregando. Após isso, a gente vai começar a gravar aqui a tela do celular e mostrar para vocês lá como vocês identificarem a frequência utilizada ali pela operadora. E também o diferencial desse vídeo é que eu vou mostrar para vocês como descobrir o sinal de qualquer operador em qualquer local do Brasil. A gente vai mostrar algo aí que não é muito divulgado e vocês vão ter acesso a como chegar à frequência que o operador utiliza em qualquer cidade do Brasil, mesmo você não estando lá, para medir esse sinal com o Aquario Analyzer. Que às vezes, por exemplo, você está pensando em adquirir um repetidor para o seu sítio e não tem como você ir, o sítio fica a 300 km de distância, por exemplo. Por aqui, pelo método que eu vou ensinar, vocês conseguem descobrir a frequência da sua própria residência. Em termos gerais, as frequências são como estradas que o sinal percorre. São necessárias essas separações para que não haja conflito entre sinais das operadoras e inclusive entre tecnologias, por exemplo, para não haver interferência entre a tecnologia 2G, entre a tecnologia 3G, entre a 4G e assim por diante. Nós temos faixas de frequência. Por exemplo, quando a gente diz uma frequência que é de 850 MHz, na verdade a gente está se referindo a uma faixa de frequência que cobre de 824 a 894 MHz. E as demais frequências também têm essas determinadas faixas. Por exemplo, o 700 MHz cobre de 698 a 788 MHz. Então são faixas de frequência. O que possibilita, por exemplo, de uma mesma operadora, de duas operadoras numa mesma cidade trabalhar na mesma faixa de frequência. Por exemplo, aqui na minha cidade eu tenho a Vivo e a Claro, que ambas utilizam o 3G em 850 MHz. No entanto, dentro dessa faixa dos 850 MHz, você tem uma separação entre elas. Vamos supor, por exemplo, que a Vivo utiliza o downlink, né, que é a comunicação entre a torre e o celular em 870 MHz e o uplink em 830 MHz. Uplink é a comunicação entre o celular e a torre da operadora. Já a Claro utiliza o downlink 880 e o
link em 835 MHz, por exemplo, né? Estou dando um exemplo aqui sem pegar especificamente o que elas utilizam aqui. E também, além de duas operadoras poderem utilizar a mesma faixa de frequência na mesma cidade, porque são separados pelas frequências, né, pelos intervalos de frequência, você tem também tecnologias que podem, na mesma torre do operador, na mesma herb, dividir a mesma faixa de frequência, como por exemplo o 2G e o 3G em 850 MHz, mas também separadas por essa diferença de frequência na mesma faixa de frequência, certo? Vamos ao resuminho do que a gente tem de frequências no Brasil. Para 2G é utilizado geralmente 850 e 900 MHz e 1800 também, 2G, certo? 3G a gente tem 850 e 2100 MHz. 4G a gente tem 700, 1800 e 2600 MHz. Agora, onde que elas geralmente são utilizadas? Pois bem, em geral, isso não é uma regra. Pode ser que exista até mais de uma frequência, mais de uma faixa de frequência para determinada tecnologia numa cidade. Por exemplo, você pode ter o sinal da operadora na cidade em 3G em 850 MHz e 2100 MHz. Mas, como regra, as operadoras utilizam em cidades menores, com áreas rurais maiores, onde se tem menos usuários, mas necessita de uma cobertura maior. Em cidades menores, rodovias, você tem o 3G e o 4G em frequências mais baixas. Não vamos falar do 2G não, que já está em desuso, né? Mas você tem, por exemplo, o 3G e o 4G em frequências mais baixas. Por exemplo, o 3G em 850 MHz e o 4G em 700 MHz, pois há uma necessidade de cobertura maior e não há tanto uma demanda tão grande de capacidade de usuários daquela frequência. Resumindo, a frequência quanto mais baixa, mais longe ela vai. Por outro lado, apesar da frequência baixa ir muito mais longe, ela possui uma capacidade de usuários menor, ou seja, a rede vai congestionar mais fácil. Já em cidades maiores, onde você tem uma concentração populacional maior e você não precisa ter uma cobertura tão grande, porque você pode ter mais hertz espalhados pela cidade, então utiliza-se espectros de frequência mais altos, por exemplo, o 3G em 2100 MHz e o 4G em 2600 MHz ou 1800 MHz. Como 1800 é uma frequência intermediária, pode ser utilizado também em cidades pequenas. Por quê? É uma frequência que essas frequências de 2100 para o 3G e 2600 para o 4G, elas são frequências que têm uma grande capacidade de usuários, apesar da cobertura delas ser menor, certo? Dito isso, aí agora a gente vai para o aplicativo Aquarium Analyzer mostrar para vocês como vocês vão identificar ali a frequência utilizada pelo operador na sua cidade ou em qualquer outra cidade que você quiser. Baixem o aplicativo, vão para algum ponto do imóvel onde deu o sinal que vocês querem que seja repetido, né? Por exemplo, no caso do repetidor, e a gente vai passar agora para a tela do aplicativo para demonstração. Pessoal, conforme eu disse, baixe no celular de vocês o aplicativo Aquarium Analyzer, coloque o chip da operadora qual você quer descobrir qual a frequência e vá para algum ponto do imóvel onde que dê sinal, um alto do morro aí próximo, um telhado da casa, e vai te dar aqui a frequência utilizada pela operadora. Por exemplo, a Vivo aqui, o 4G dela está em 700 MHz. Tudo bem, essa é a forma mais comum de vocês descobrirem a frequência. Mas agora eu vou passar para vocês o pulo do gato aqui de como descobrir todas as frequências que a operadora utiliza na sua região aí, perto de vocês, tanto da cidade onde vocês estão, quanto de qualquer outra cidade do Brasil. Porque inicialmente nesse aplicativo aqui não permite fazer isso. Como que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em antenas, essa informação aqui no canto inferior, canto direito inferior. A gente vai clicar aqui, a gente vai selecionar, por exemplo, a
rede da Claro, que a gente tem aqui, ó, da Telefônica, desculpa, da Vivo. Vamos colocar aqui o raio de alcance até 5 quilômetros. E aqui vai aparecer já a herb para a gente. Aparece aqui o pontinho. Você clica nela, você vai ter todas as frequências que a operadora utiliza na região sua. Aí aqui, ó, aqui tá a lista, ó. Telefônica, ela tem um 3G em 2100 MHz, outra 3G em 850 MHz, o 2G em 900 MHz, esse 1800 MHz também aqui é 2G, e tem um 4G também em 2600 MHz. Tem todas essas frequências aqui na minha cidade, certo? Agora, como descobrir a frequência de qualquer operadora em qualquer lugar do Brasil? Aí que vem a sacada muito interessante desse aplicativo, porque vocês podem ver que ele te permite no máximo 5 quilômetros de distância de onde você está, certo? O que você vai fazer? Vocês vão entrar na Play Store e baixar esse aplicativo aqui, ó, Fake GPS. Após isso, vocês vão nas opções, nas configurações do seu celular, vão em local e em serviços de localização, vocês vão desmarcar precisão de local, colocar como desativado. Agora vocês vão abrir esse aplicativo Fake GPS. E agora a gente vai fixar um pontinho onde a gente quer descobrir a frequência. Vamos supor, por exemplo, que a gente quer descobrir as frequências utilizadas na cidade de, vamos pegar aqui, Bom Jardim de Minas, por exemplo. A gente vai colocar o pontinho lá e dar o play aqui, ó. Vai te dar as opções de comprar, não precisa. Já vai estar rodando aí, certo? Agora vamos lá no aplicativo Aquarium Analyzer. Voltando aqui, a gente vem aqui em antenas, né, no canto inferior direito. Vamos ampliar aqui a distância para até 5 km. Marcar a operadora telefônica. Prontinho, a gente já vai conseguir descobrir qual a frequência de Bom Jardim de Minas. Tá lá, indicando que a gente tem uma torre lá de 900 e 850 MHz. Muito provavelmente 900, muito provavelmente não, né? 900 MHz para o 2G e 850 MHz para o 3G. Vamos ver se tem outra herb próxima. Bom, não tem. Agora vamos voltar ao aplicativo do Fake GPS, né? E pesquisar outra cidade até maior aqui que tenha mais frequências. Vamos aqui na cidade de Barbacena. Colocar aqui bem no centro dela. E colocar para rodar aqui em Barbacena. Voltar para o Aquarium Analyzer. Vamos reabri-lo. Antenas. Vamos ver da Telefônica aqui em Barbacena. A gente tem aqui, ó. Vamos pegar uma torre aqui, são várias. A gente já tem informação aqui, ó. Barbacena, a gente tem essa torre com 2100, 1800, 900, 2600 e 850 MHz. Por aqui dá para a gente extrair que tem o 3G em 2100 MHz e em 850 MHz. O 4G em 2600 MHz e muito provável em 1800 MHz, certo? Então essa é uma forma bem interessante de vocês descobrirem o sinal de qualquer cidade do Brasil, utilizando esse método que eu mostrei para vocês. Pessoal, eu havia esquecido de mencionar o seguinte, principalmente repetidores. Para repetidores, frequência é uma coisa muito crítica. Telefones rurais e demais aparelhos, aí um Amplimax, um telefone que você importa, geralmente agora todos estão vindo com várias frequências que abrangem a maior parte das frequências utilizadas globalmente aí. Você não vai ter tanto problema com isso. É bom dar uma olhada nessa frequência
mas não é tão crítico quanto em repetidores. Repetidor, pessoal, funciona só para aquela frequência que ele foi projetado. O repetidor, no interior dele, ele tem um conjunto de filtros, passa baixa ou passa alta, que ele só deixa passar especificamente aquela frequência que ele foi projetado, se aquela faixa de frequência que ele foi projetado. Se o repetidor é de 850 MHz, ele vai permitir passar só aquele espectro de 824 a 894 MHz. Então qualquer outro sinal ele vai rejeitar. Então é impossível vocês conseguirem fazer funcionar um repetidor de uma frequência para qual ele não foi projetado. Por exemplo, vocês comprar um repetidor de 700 MHz e tentar fazer numa rede que a operadora trabalha em 1800 MHz. Não vai funcionar, tá? É isso que eu gostaria de complementar para vocês. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que eu tenha auxiliado vocês a como descobrir a frequência utilizada pela operadora onde vocês desejam instalar um repetidor, instalar um celular rural e ver se tem a compatibilidade com a frequência, né, no aparelho de vocês. Se vocês tiverem gostado do vídeo, dá um gostei para divulgar o conteúdo, se inscreva no canal e vou deixar para vocês aí no comentário fixado o link da minha loja de repetidores, antenas internas e demais produtos relacionados a repetidores e a telefonia rural no comentário fixado, o link da minha loja, certo? Aí lá tem repetidor de 700 MHz 4G, 68 dB, aparelhos excelentes daqui, tem uma cobertura muito boa. Tem esse aparelho aqui de 70 dB, 850 MHz, indicado para sinal fraco, pega muito bem, só com 2 barrinhas ele já tem uma cobertura ótima. Tem este repetidor aqui, ele é dual band, ele tem 1800 MHz por 4G e 2100 por 3G. Lá tem bastante opções de antenas internas, repetidores de várias frequências, tá bom? Pessoal, é isso, um abraço, até mais.